Graça e paz, amada igreja. Quero compartilhar uma palavra que está lá em Salmos, de número 33, verso 12. Vou ler só a primeira parte. Diz assim: Feliz é o povo que tem o Senhor como seu Deus, o povo que ele escolheu para ser exclusivamente seu. Em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, tantas diversidades que o mundo está vivendo hoje, um ambiente de medo, nós podemos olhar para o céu e crer que existe um Deus que zela por nós, um Deus que nos escolheu e nos separou para ser seu. E esse Deus, ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então vamos adorá-lo. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Já adorou o Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, 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 Aleluias. Como é bom te adorar, Senhor. Tu és exaltado, ó Deus. Entronizado é o teu nome, ó Pai. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Tu és exaltado. Ele exaltado, ele
eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Graça e paz, queridos, amados irmãos. É uma maravilha estar aqui compartilhando a palavra do Senhor nesse dia tão maravilhoso para os nossos amados irmãos do setor 9. Que maravilha, queridos, estarmos mais um dia na presença de Deus. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, amados? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês lá em João capítulo 14, do versículo 1 ao 6, que ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, diz a palavra do Senhor. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, compartilhando essa palavra com vocês, o tema nosso nesse dia maravilhoso é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A frase, queridos, não se turbe o vosso coração, significa literalmente o seguinte: parem de se sentir perturbados, não fiquem perturbados, não se perturbem. Mas ela enfatiza o caráter consolador das palavras de Jesus para nós. Quando olhamos, querido, o texto da palavra de Deus, o que nós vemos aqui? Vemos aqui o momento final do ministério de Jesus, né? E ele passava as últimas instruções aos discípulos. O Senhor sabia que após a sua morte e ressurreição, ele seria levado aos céus. E os seus discípulos iriam passar por provas, lutas e seriam perseguidos, levados às arenas e mortos. Nessa palavra ele traz então uma palavra de conforto para os seus que estariam com ele onde ele estivesse. O Senhor traz essa palavra de consolo para esses discípulos, que aonde o Senhor estivesse, ali também os discípulos iam estar com ele. Quando ele diz não se turbe o vosso coração, queridos, é porque muitas vezes nós estamos preocupados por causa desse mundo, né? Que a cada dia tem deixado as pessoas aflitas com o dia de amanhã, mas o Senhor fala aqui para crermos nele, para crermos na sua palavra, para confiarmos somente no Senhor. Queridos, não existe outro Deus a quem não devemos confiar. O único Deus poderoso é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, subiu aos céus, queridos, e nos deu o direito da vida eterna. E ele fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por Ele. Então, queridos, o Senhor fala isso para nós, que temos que confiar somente no Senhor, que tudo pode. Então aqui vemos o texto que diz que era necessário que os discípulos ouvissem do Senhor,
pois ele era o Rei, o Senhor dos Senhores. E a sua palavra estava afirmando para eles: não fiquem angustiados, não fiquem abalados, não se desesperem, não se desanimem com as coisas que acontecem nesse mundo, porque o meu reino não é desse mundo. Queridos, nós fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para servir ao Senhor, para estar no céu juntamente com Ele. E sabemos que estamos nesse mundo de passagem, mas precisamos viver esse pleno Evangelho de Cristo aqui na terra. Quando confiamos na palavra de Deus, queridos, a nossa fé ela não se abala, porque a própria palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a palavra de Deus também nos diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vem as tempestades, vem os ventos, mas essa casa não cairá. Por quê? Porque está firmada sobre a rocha de Cristo. Nesse texto que nós lemos, amados, nós podemos ver 3 resultados maravilhosos. Nós podemos ver no texto dessa palavra de Deus. E a primeira maravilha que nós vemos aqui, o primeiro resultado é que ela tira a confusão e a angústia do nosso coração. Jesus, queridos, ele percebia a angústia e a tensão no coração dos seus discípulos. Ele havia anunciado a sua morte. Pedro fora advertido sobre isso. E agora veio as perguntas: o que vai acontecer agora? E depois da morte de Jesus? O que nos espera? Qual segurança nós podemos ter? Queridos, a segurança é a palavra. Deus nos tira essa angústia. A própria palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor. E é para isso que Ele nos chama todos os dias, para confiarmos nele. Agora, Jesus então afirma para eles: não se turbe o vosso coração. Sabemos que corações inseguros quanto às verdades espirituais facilmente se desesperam e se angustiam. Por quê? Porque não há uma consistência na palavra de Deus. E vamos ficar angustiados. Por quê? Porque não estamos alicerçados, não estamos enraizados nessa palavra, queridos. E para que a angústia saia do nosso coração e a confusão, nós precisamos ser praticantes da palavra, precisamos tomar posse das promessas de Deus na nossa vida, para que assim o nosso coração seja limpo todos os dias. Sabe, queridos? Então, credes em Deus, credes também em mim. A falta de fé desestabiliza e gera inquietação nas pessoas. Quando temos fé, queridos, a nossa vida ela se estabiliza. Mas quando não temos fé, a nossa vida fica desestabilizada. Como? Nós ficamos desacreditados, ficamos perdidos, porque não temos o norte. Mas a palavra de Deus, ela dá essa garantia exclusivamente para nós. A fé, queridos, é o antídoto para o coração atribulado. Então a fé, queridos, ela é esse antídoto para mim e para você. Mas para isso nós precisamos lê-la, precisamos confiar naquilo que o Senhor traz para nós. Olha só o que diz Filipenses no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Olha que interessante essa palavra. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E o versículo 7 ele fecha dizendo o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, queridos, precisamos crer. Precisamos tomar posse dessa palavra de Deus nas nossas vidas,
Porque senão, queridos, como viveremos? Como viveremos nessa terra sem fé? Romanos capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. O Senhor nos dá a sua vida e a sua paz para nós. E quando você também vai na palavra de Deus, amados, lá nos Salmos de número 46, que é um texto maravilhoso, ele diz o seguinte, do versículo 1 ao 3: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e se espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Então, queridos, a palavra de Deus, o primeiro resultado que ela traz para nós é o quê? Ela tira a confusão e a angústia do nosso coração. E aqui nós vemos o segundo resultado que essa palavra traz para nós. Ela nos orienta na nossa vida. Ou seja, depois de exortar os angustiados corações, Jesus anuncia para eles o quê? Que estaria com eles. Lá no capítulo 14, versículo 2. E diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, o Senhor foi, mas Ele deixou o Espírito Santo Consolador aqui na terra para nos consolar todos os dias, para estar conosco, para nos orientar, para fazer com que essa palavra a cada dia se enraize no nosso coração e não perdemos a nossa fé. E Ele ainda fala para nós: olha, eu virei buscar vocês, mas é necessário que vocês creiam na minha palavra, é necessário que vocês tenham fé, é necessário que vocês busquem a cada dia, em primeiro lugar, o meu reino. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos todos os dias para as nossas vidas. Há muitas moradas, diz o Senhor, e é bom saber aqui que após a morte não vamos para um lugar vazio, vamos para a casa do Pai, ou seja, voltamos para Deus. Queridos, que maravilha saber que não estamos sozinhos, que a qualquer momento o Senhor vai vir buscar a sua igreja gloriosa, você que é um discípulo de Cristo Jesus, esse discípulo que o Senhor escolheu, esse discípulo que está a cada dia praticando a palavra de Deus. E é necessário que eu e você, que não sejamos pegos de surpresa. Como estar vigilante todos os dias? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos com vários problemas e um inimigo invisível nas nossas vidas, o que nós estamos enfrentando. Então, queridos, as maiores batalhas que vamos enfrentar daqui para frente são batalhas na nossa mente. E se não estivermos a palavra de Deus alojadas em nós, queridos, nós vamos perder muitas batalhas. Então é necessário que essa palavra esteja impregnada no nosso coração, na nossa mente. É necessário que tenhamos a mente de Cristo em nós. E a palavra de Deus diz: a razão de descansarmos quanto às coisas eternas é o fato de que Cristo nos garantiu receber na casa do Pai. Ele garantiu isso para nós, porque Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele garantiu. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Então Ele fala para nós: olha, não se turbe o vosso coração, não desanimemos, não desfalecemos na hora das batalhas, mas credes em mim, eu sou o Deus de vocês. Sabe, queridos, e quando olhamos para essa palavra maravilhosa, vemos que o Senhor garantiu isso para cada um de nós. Aqui vemos que os discípulos não sabiam como seria esse processo, mas o próprio Jesus afirma com exclusividade no versículo 6, ele diz o seguinte:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou o caminho, e para que ninguém pudesse ter qualquer dúvida sobre o que desejava ensinar, ele afirma com autoridade: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem tem Jesus, querido, tem tudo o que precisa na sua vida. Quem tem Jesus, amados, tem tudo o que precisa. Nós temos a maior riqueza, irmãos. Agora, o que nós precisamos é tomar posse dessa palavra todos os dias. Não basta apenas, queridos, irmos à igreja. Não basta apenas lermos a Bíblia como um jornal. Nós temos que tomar posse todos os dias e temos que deixar essa palavra enraizar no nosso coração, para que a cada dia, quando vinham as tempestades, vinham as provações, nós não vamos ser derrubados, mas nós vamos permanecer firmes. Jeremias, no capítulo 29, também, versículo 11, na palavra de Deus, olha que maravilha. Olha o que o Senhor traz para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, queridos, são palavras do Senhor para as nossas vidas, queridos. Então, o Senhor diz para nós que Ele sabe o pensamento que tem tido de nós. Também, se você abrir a palavra de Deus, lá no Salmo de número 42, no verso 11, ele diz o seguinte: olha que maravilha, o Senhor trazendo essa palavra para nós, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Pergunta. E o Senhor diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, queridos, o que vemos nessa palavra é que a palavra de Deus, ela nos orienta. Ela nos orienta. Primeira coisa que ela faz, ela tira a confusão e a angústia. Segundo, ela nos orienta, nos mostra o caminho em que nós devemos seguir. Esse caminho, como diz a palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe atalhos, não existe outro caminho a não ser o caminho do Senhor. E o terceiro resultado que essa palavra traz para nós, amados, é que a mensagem de Jesus, ela traz esperança para nós. Que Deus pode trazer esperança, irmãos, a não ser o nosso Deus? Que Deus pode falar para nós, para não se preocuparmos? Que Deus é esse, irmão? Somente Jesus pode falar isso, porque Ele venceu a cruz, Ele garantiu a nossa vitória. Satanás pode tentar todos os dias contra as nossas vidas, mas jamais ele vai conseguir tirar a esperança que está dentro do meu coração e dentro do seu coração. E é para isso que nós vivemos nessa terra, para reinarmos juntamente com o Senhor. E quando o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, é para nós crermos que Ele voltará a buscar a sua igreja. E Ele nos fala que nós teremos aflições, que nós teremos lutas, mas Ele fala, tem de bom ânimo, aguarde, porque o grande dia vai chegar. E eu e você vamos morar com o Senhor. Então, queridos, a mensagem da palavra de Jesus, ela nos traz esperança. Jesus fala de coisas eternas, profere verdades espirituais, ou cremos nisso ou não cremos,
mas foi isso que ele ensinou. Hoje vemos que muitas pessoas, queridos, elas financiam as suas casas por 30 anos nos programas aí do governo, ou seja, minha casa, a minha dívida. Ficam endividadas pela vida inteira. Mas a mansão celestial, queridos, ela não tem preço. Jesus nos dá gratuitamente. Agora, quer isso na sua vida? Quer morar com o Senhor Jesus? Quer ter uma vida plena, espiritualmente falando, queridos, nessa terra? Busque ao Senhor. Sabe, irmãos, nós só temos um propósito nessa terra, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não basta ir à igreja, não basta ler a Bíblia, não basta apenas orar, não basta apenas jejuar, nós temos que praticar essa palavra dia após dia. As lutas vão vir, as perseguições vão vir, as dificuldades vão vir, o inferno vai investir sobre a sua vida. Mas o Senhor garantiu que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que erguer a nossa cabeça e enfrentar as dificuldades, os problemas que estão aí. E o inimigo, querido, se ele não dorme, e ele age todos os dias esfriando a sua fé, fazendo com que você não leia, fazendo com que você não ore, porque ele sabe que se você começar a fazer isso, você vai descobrir a palavra de Deus, aquilo que tem de bom para a sua vida. Então, queridos, entendemos que mas a mansão celestial ela não tem preço. Jesus nos dá gratuitamente, não precisamos pagar IPTU, seguros, apólice, ninguém pode comprá-la, é gratuita para nós. A salvação é gratuita. O Senhor estava dizendo aos seus discípulos que por mais que eles passassem por tribulações, teriam um lugar de paz e descanso. Queridos, que maravilha! Estamos aí vivendo esse momento de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos problemas e tantas dificuldades que têm assolado a humanidade, que têm tirado as pessoas da sua fé. Queridos, a nossa fé não pode se abalar. A nossa fé não pode se abalar perante tudo o que está acontecendo, perante o inimigo invisível que está agindo sobre as nossas vidas. E esse inimigo, queridos, tem afastado muitos da presença de Deus. Não estamos tendo os cultos presentes, mas o inimigo tem tirado muitos de lerem a palavra. E isso tem feito com que as pessoas pequem mesmo deliberadamente, que ficam frias espiritualmente nos relacionamentos. Sabe, querido, Deus nos chama a acreditar na sua palavra. Sabe, e o Senhor estava avisando isso para nós, que nós íamos passar por tribulações, que nós teríamos todos esses problemas, mas que teríamos um lugar de paz e descanso no nosso futuro. Ah, está grande a luta? Aguenta, queridos. Aguenta, fica firme. Porque o vencedor é aquele que persevera até o final, não é aquele que desiste no meio da caminhada. E todos nós fomos chamados para vencer na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus, em Isaías 40, 31, é um texto tão maravilhoso. Olha o que ele diz para nós. Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso aqui, queridos, é para quem espera no Senhor. Se você espera nas coisas desse mundo, você vai se afundar. Mas se você espera nessa palavra, no que está escrito nela, querido, você subirá como asas de águia, você será renovado pelo poder do Espírito Santo, e Ele tomará conta do seu coração numa alegria tremenda, e você vencerá as provações todos os dias. Quando abrimos também, queridos, a palavra do Senhor, quando você vai lá também, olha o que a palavra diz no Salmo de número 121, versos 7 e 8, olha o que o Senhor nos diz. Olha que maravilha. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará
tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que maravilhas, queridos, saber que o Senhor guardará as nossas vidas desde agora e para sempre. Ah, mas o caminho é difícil. É, queridos, é difícil. Pergunta para Jesus se foi fácil ter morrido naquela cruz. Se foi fácil ter carregado uma cruz. Para qual propósito nós estamos aqui na terra? Estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Ah, vem as lutas. Mas, queridos, não tem nada melhor do que ter paz, do que vencer as batalhas. E os Salmos 119, verso 114, olha o que diz o salmista no verso 114: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Não podemos esperar nessas coisas do mundo, queridos, que não são concretas, as coisas do mundo. Mas aquilo que nós esperamos no Senhor é concreto, porque é a palavra de Deus para nós. E é isso que nós precisamos, é isso que você precisa se enraizar nessa palavra. Precisa crer e confiar no Deus a quem você serve. É para esse propósito que nós estamos aqui, queridos. É para esse propósito que eu e você estamos aqui nessa terra. Não estamos aqui para outra coisa a não ser adorar o Senhor, glorificar o seu nome, estar na sua presença. Também o salmista diz, lá no Salmo 31, verso 24, olha o que ele diz: Sedes fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Nós não estamos esperando em outra coisa, nós estamos esperando no Senhor. O texto é bem claro, amados. Sedes fortes, fortalecei-vos, a palavra diz, revigore-vos o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. É a palavra que diz, não sou eu. Então você precisa crer no seu coração. O que você tem feito com a palavra de Deus? Tem se acomodado, não tem lido a palavra de Deus? Nós necessitamos ser alimentados todos os dias, não é verdade? Nós necessitamos se alimentar da palavra de Deus, porque é ela que é a nossa única esperança nos momentos que nós estamos enfrentando agora de dificuldade. Salmo 25, verso 5, olha que interessante. O salmista, ele é maravilhoso. Olha: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém, queridos? E concluindo essa palavra, amados, diante das provas, das tribulações e do sofrimento, precisamos levantar a cabeça, olhar para a recompensa final. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, ou seja, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias que o Senhor tem para nós, a glória que está por vir, e serem revelados em nós. Ele mesmo diz, olha o que o Senhor disse: credes em Deus e também em mim. Olha o que o Senhor disse também para você e para mim: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Olha o que ele diz também: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que Deus pode dar paz, irmãos? Somente o nosso Deus. E a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. Olha o que Ele diz também para você que está me ouvindo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A sua luta, a sua tribulação não é maior do Deus que você serve, não é maior. Se nós estamos passando lutas, se estamos nas dificuldades, se estamos nas provações, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos amadurecendo, Deus está nos preparando para algo muito grande, mas para isso precisamos passar por isso que nós estamos passando, para que sejamos cristãos mais maduros, não sejamos mais meninos, como a Bíblia fala.
mas que sejamos homens e mulheres de verdade, crentes. Não aquele crente cheio de me disse, mas um cristão de verdade, que tem a palavra de Deus. Então aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Olha o que o Senhor diz ainda para você: espere pela ação do Senhor. Queridos, não coloca a carroça na frente dos burros, como muitas pessoas fazem. Se você não esperar a ação de Deus, você vai ter problema. Então espera a resposta de Deus, porque a melhor resposta vem dele. Seja valente, encha o seu coração de coragem, não seja mole. Não deixa o inimigo agir e derrotar você, mas vença o inimigo no nome do Senhor Jesus pela palavra de Deus. Esse é o seu papel. O inimigo está aí para matar, roubar e destruir. E se você não ficar vigilante, ele vai te alcançar. Ele vai te derrotar. Mas se você estiver enchendo o seu coração da palavra de Deus, ele vai ter que correr. Porque a palavra de Deus garante isso para nós. Não fiquem perturbados, mesmo que a terra trema. Queridos, estamos aí vivendo há 5 meses com todos esses problemas. Mas o maior problema que as pessoas estão enfrentando são psicológicos. Ansiedade. Muitas pessoas estão perdendo o prazer para ler a palavra de Deus, porque elas achavam que nessa hora nós não íamos ter todos esses problemas. Quem pensava que nós íamos ter tudo isso? Aí nós remetemos, queridos, lá na parábola das virgens. As prudentes eram aquelas que estavam sempre se abastecendo, sempre se enchendo. No momento certo que o noivo veio, elas não tiveram problema nenhum, porque elas dormiram e descansaram. Elas descansaram a sua mente, porque elas tinham reservas. E as imprudentes? É aquelas que ficavam esperando: não, isso aí não vai acontecer, não tem problema não, amanhã a gente faz, essa coisa toda. Quando o noivo chegou, queridos, elas foram ver, elas não tinham nada, não tinham reservas. É isso que muitas pessoas têm feito. Por que muitas pessoas têm se desesperado agora, nesse tempo todo? Primeiro, queridos, porque a sua fé não está firmada no Senhor. Estavam participando, estavam no meio da multidão, achavam que sempre ia ter multidão, só que agora veio os problemas. E aí? Qual é a reserva que você tem para vencer as batalhas? E o nosso inimigo é invisível. Todos os dias somos atacados e afrontados na nossa mente. E se não tivermos a palavra de Deus aqui, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando eu guardo a palavra no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, eu sei que o Senhor é seu pastor. Só que você tem praticado a palavra de Deus? Ele tem sido o seu Deus? Então medite nisso, querido. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também no Senhor. Então, os 3 resultados que nós falamos aí para você: que a palavra de Deus, ela tira a confusão e a angústia. Ela nos orienta. E a mensagem de Jesus, ela traz esperança para nós. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos que estão assistindo esse culto, Pai. Eu não sei qual é o problema que eles estão passando, mas de uma coisa eu sei: o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoe, ó Pai, a vida dos meus irmãos. Sustenta a fé daquele que está fraco, Senhor. Renova as forças, ó Deus, do teu povo, da tua igreja. Não deixa, Senhor, que nenhum dos meus irmãos venha se esfriar por causa daquilo que tem acontecido, Senhor. Mas que eles possam permanecer firmes e fiéis ao Senhor até a volta de Jesus. Pai, eu oro abençoando cada lar, cada família, Senhor. Os meus irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, meu Deus, supre as necessidades de cada um deles, Pai. E que a cada dia eles possam ter a mente de Cristo, Senhor. Eu oro, te agradeço por esse momento maravilhoso, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados?
Uma boa semana para você na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?